para a pessoa entrar. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Neste momento, começando agora a live do Jardim das Oliveiras. O intuito dessa live hoje é para apresentar a Rejane, da CCB Construtora. Ela é gerente de qualidade pós-obra. Então, ela vai ficar com a gente aí no mínimo 5 anos, né? Então, hoje essa reunião é importantíssima para falar para vocês de toda a funcionalidade do apartamento. Está feito com muita qualidade, mas tem de cuidar dessa qualidade, né? Então, hoje é para falar sobre isso. É muito importante também, hoje nós também temos a data de que dia que vai começar as mudanças, né, que é a partir de segunda-feira. Então, o pessoal do social já está tudo engajado junto com a construtora, com a gente, para a partir de segunda começar essas mudanças. Então, no final da live, eu mais a Valéria vai entrar para explicar esses detalhes, beleza? Então, com vocês agora, a Rejane, que é gerente de qualidade da CCB, que vai falar do manual do proprietário. Vocês vão ter esse manual em mãos para vocês. Então, com vocês agora, a Rejane. Tá bom, pessoal? Boa noite a todos vocês. Bom, pessoal, boa noite. Eu estou aqui, como o Adilson disse, para tratarmos a respeito do manual do proprietário do Jardim das Oliveiras, porque e deixar bem claro para todos os moradores que temos deveres, mas também temos direitos, mas também temos deveres, né? Então eu vou compartilhar uma tela com vocês para ficar mais fácil de compreensão de todos. E eu gostaria que você já colocasse aí para mim a primeira tela. Então vamos tratar do manual do proprietário. Segue. Bom, o residencial Jardim das Oliveiras, ele é um empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida. Ele consta de 420 unidades. É um empreendimento moderno, né? Hoje construído com paredes de concreto, com toda a parte de infraestrutura, com guarita, com salão de festa, quiosque, churrasqueira, playground, baias de resíduos. E quando vocês forem receber a chave do empreendimento, vocês vão receber o manual do proprietário, que hoje também pode ser consultado através do QR Code. Só você mirar a câmera do seu celular, que você vai ter esse manual do proprietário salvo no seu computador, salvo no seu celular. Na verdade, eu quero deixar bem claro que esse manual do proprietário, ele é um documento que reza... Passa, por favor, a próxima tela. O que o manual do proprietário ele traz para nós? Ele define todas as informações do sistema construtivo do empreendimento, né? Ele trata e estabelece as condições de garantias que a gente tem em todos os sistemas construtivos e ele orienta como que você vai usar, como que você vai conservar e manter o empreendimento. Qual que é o objetivo de tudo isso? É garantir a durabilidade e a funcionalidade do empreendimento. Essa funcionalidade das instalações, ela está condicionada ao uso, né, ao uso correto, às manutenções e às preservações. Então, assim, não é você ter um imóvel e usar de qualquer jeito, né? Você tem as responsabilidades também de realizar as manutenções e de preservar aquilo que está pronto, né? Aquilo que foi entregue a vocês.
E eu queria deixar claro, assim, que a síndica, só volta, por favor, à tela anterior. A síndica, nós vamos disponibilizar para a síndica todos os projetos completos, e aí, qualquer projeto que vocês precisarem, é só fazer a solicitação assim que for preciso, tá? Segue a próxima tela. Qual que é a obrigação da construtora? A construtora, ela se obriga a prestar, dentro dos prazos de garantia, o serviço de assistência técnica, reparando ou substituindo sem nenhum ônus as falhas e defeitos ocorridos no imóvel, conforme prazos estabelecidos na tabela de garantias. O que eu quero dizer para vocês? Que dentro do manual existe uma tabela, que é a tabela de garantia, que ela é baseada em quê? No Código de Defesa do Consumidor e é baseada na tabela de garantias da Caixa Econômica Federal. Então, o que a gente faz? Cada sistema construtivo, ele tem um prazo de garantia estabelecido. E aí eu vou mostrar para vocês lá na frente como modelo para vocês monitorarem. Então, vocês têm nas mãos o manual do proprietário como uma ferramenta, porque lá você consegue visualizar quais são as garantias que você tem de cada produto, tá? Mas aí tá, a CCB tem o dever de fazer o reparo, mas esse reparo, ele só é feito quando ele é procedente. Muitos usuários, muitos moradores solicitam que a construtora vá até o local para poder fazer um reparo. Quando a gente chega lá, a gente percebe que faz a inspeção técnica e a gente percebe que o problema é improcedente, né? É causado por mau uso dos moradores. Então, o que eu quero com esse intuito dessa apresentação? É mostrar para vocês o que é mau uso, para que a gente possa minimizar isso. A CCB, ela vai estar junto com vocês durante esses 5 anos, prestando essa questão da assistência técnica. O que dificulta hoje a realização dos reparos? Primeiro, que a equipe CCB chega no local para poder fazer a vistoria técnica e a gente não tem acesso, o morador não permite o nosso acesso no local. Aí dificulta, porque como é que você vai fazer um reparo se você não pode entrar no imóvel para poder fazer uma inspeção? E o outro problema que acontece mais é assim, a gente faz o agendamento com o morador para ir lá e realizar o reparo, quando a gente chega no local, o morador não está. Então, aí isso dificulta e atrapalha, porque a gente tem um cronograma, a gente tem um planejamento de reparos, e assim, então a gente precisa de ter essa parceria com todos os moradores, para que a gente possa realizar os reparos e não causar transtornos. Porque a gente sabe que causa transtorno, né? Vocês já estão morando dentro do imóvel, ok? Segue a próxima tela. Então, como eu disse, o morador, ele tem direito a quê? As garantias. Mas ele tem dever de quê? De preservar e de realizar manutenção. A CCB não tem coisa que a CCB não tem como fazer. Aí eu quero mostrar para vocês algumas situações que são situações críticas que acontecem no pós-obra, para que a gente não passe pelos mesmos problemas aqui no empreendimento do Jardim das Oliveiras. Segue o fluxo. O que acontece aí? Quando a gente executa uma obra, a gente executa essa obra conforme um projeto que foi aprovado, um projeto que passou pela prefeitura, passou pelo CREA, passou pela Caixa Econômica Federal. Então, a gente executa o empreendimento de acordo com os projetos que foram aprovados. E esse projeto do Jardim das Oliveiras, ele não permite você utilizar um chuveiro com potência superior a 4.400. Se você instalar um chuveiro de 4.400, vai acontecer isso aí, ó, da primeira imagem. Vai ter um problema com a instalação elétrica. E quando a gente vive num condomínio, igual vocês vão viver agora num condomínio de prédios, o que acontece? A gente interfere na nossa vida e na vida do nosso vizinho.
Então, se você vai lá e instala um chuveiro com potência superior, você vai provocar um problema nas suas instalações elétricas, não só do seu apartamento, mas de todo o bloco. Infelizmente, nesse projeto também do Jardim das Oliveiras, ele não contempla a instalação de ar-condicionado. Então, assim, não é permitido a instalação de ar-condicionado. Se forem utilizar, tem que ser o ar-condicionado móvel, certo? E assim, ó, olha para vocês verem nessa última foto uma gambiarra de fiação instalada. Corre risco isso aqui de pegar fogo. Então, esse tipo é o mau uso das instalações. Então, o que você tem que fazer para não ter problema nas instalações elétricas? Não utilizar o ar-condicionado e você não utilizar a questão do chuveiro com potência superior a 4.400 watts, certo? Segue. O que acontece? Como a gente está num empreendimento que as paredes são paredes de concreto, o que acontece? Quando a gente vai fazer algum tipo de perfuração, algum tipo de modificação, a gente perde as garantias. Então, por exemplo, eu não posso perfurar uma parede e provocar afetar toda a parte de infraestrutura do bloco com a perfuração desse tipo aí. Se tem uma divisa lá, uma paredinha de divisa, não pode quebrar a parede de divisa, porque à medida que você vai lá e efetiva essas mudanças, você descaracteriza o processo construtivo. E com isso, perde-se as garantias. Por exemplo, quando vai executar um tipo de furo desse, não pode sair furando desse jeito e furando em qualquer lugar. Por isso é que a gente precisa de ter os projetos em mãos, até para poder fazer perfurações, para a gente não perfurar a tubulação, não perfurar nas proximidades de quadros elétricos, para a gente não provocar um transtorno enorme, não só no nosso apartamento, mas no bloco como um todo, ok? Segue. O que acontece? Quando o pessoal, geralmente, eles fazem as instalações das grades de proteção. Só que eles não podem instalar essas grades de proteção na própria estrutura da janela. Eles têm que perfurar na parede, com furadeira de alto impacto. Porque se ele perfura aqui na própria estrutura da janela, o que vai acontecer? Vai acontecer infiltração, vai acontecer problema de abertura e fechamento da esquadria, e aí você perde automaticamente as garantias previstas pelo fornecedor, ok? Então, não é permitido instalar a grade dessa forma aqui, ó. Porque dificulta a abertura, dificulta a limpeza, e além de tudo, você mexe em toda a estrutura da janela, ok? Segue. Outra coisa também, com relação à questão das janelas, que a gente visualiza e vivencia isso todos os dias. A questão de limpeza dos trilhos e caixilhos das esquadrias. Quando a gente não executa a limpeza direito desses trilhos, o que acontece? Olha para você ver, até pedaço de madeira o pessoal coloca. Quando a gente não faz a limpeza direito, o que acontece? Vai acumulando resíduo, poeira, pó. E aí, na hora de abrir e fechar a janela, as roldaninhas que tem lá das janelas, elas se danificam. E aí, a gente dificulta a abertura e fechamento, né? Então, assim, a limpeza tem que ser realizada. Então, por exemplo, a CCB chega lá, eu tô com um problema na minha janela. Eu chego lá, a janela tá imunda, o trilho e o caixilho. O que a CCB vai fazer? Infelizmente, eu não posso fazer nada. Você tá com a janela toda suja. Então, assim, essa limpeza aqui não tem que ser a CCB, tem que ser o morador, ok? Segue. A questão... parece que passou uma, que era da porta. Volta, por favor. Isso. O que acontece, gente? Muita gente utiliza muita água em abundância para poder fazer a limpeza da residência. Então, assim, essa moradora aqui de um empreendimento também do programa Minha Casa Minha Vida, ela usava tanta água para poder lavar as janelas que acabou mofando
e fofando aqui a parte da pintura. Então, não é permitido utilizar água com tanta abundância assim. Portas não podem ser molhadas, né? Porque elas acabam sendo danificadas. E tem gente que bate as portas de forma tão brusca que acaba danificando as portas. Aí a gente chega lá, a porta está toda detonada e eles querem que a gente substitua a porta. Então, assim, esse tipo de situação é considerado mau uso. E a construtora, infelizmente, não pode fazer um reparo numa situação dessa. Certo? Agora, se a porta está danificada, que foi um problema de fabricação, com certeza a construtora vai lá e vai substituir. Certo? Segue o próximo. Então, por exemplo, caixinhas de passagem, poços de visita, caixas de drenagem de águas pluviais, elas têm que ser feita limpeza periodicamente. Aí chega lá a reclamação para a CCB. Minha caixinha de gordura tá obstruída, tá entupida. Mas se você não realiza a limpeza, a construtora não tem como ir lá e executar o reparo para você. Agora, se aqui dentro dessa caixinha de passagem tivesse resto de obra, tivesse algum problema nesse sentido, a construtora vai e realiza o reparo. Agora, se for sujeira, resto de poda de grama, tem lugar que a gente vai, tem fralda descartável, preservativo, sacola plástica, papel, resto de óleo, pó de café, podas de grama. Então, assim, tá tudo obstruído com um monte de resíduo. E aí, nessa situação, a construtora considera como mau uso. Não é possível a gente fazer um reparo numa situação dessa. Certo? Segue o próximo. O que acontece com relação à questão das bocas de lobo e essas caixas de drenagem aqui, que são as caixas de filtragem, que elas são para drenar as águas da chuva. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter a poda dessa grama para que essa drenagem seja eficiente, e eu não posso permitir, por exemplo, que os restos de poda de grama, elas caiam aqui dentro da caixa de drenagem, porque acaba dificultando depois, posteriormente, a drenagem. O que pode acontecer o quê? Pode supitar a caixa, né, encher de tal forma, com tanto resíduo, e aí ela não vai ser eficiente para a finalidade que ela tem, que é drenar as águas de chuva. Ok? Então, assim, não é permitido lançar nas redes de esgoto, por exemplo, embalagens plásticas, preservativo, fralda, absorvente. Todos esses tipos de resíduos, eles vão obstruir as tubulações das redes. E aí vai causar um transtorno danado, tá? Segue. A questão de limpeza e uso inadequado de louças e metais. Tem condições, por exemplo, a gente instalar uma pia, instalar um vaso sanitário e a gente chegar lá e tá quebrado desse jeito? Isso aqui é considerado mau uso. A construtora não tem como substituir uma pia e um vaso quebrado. Por quê? Porque quando a gente vai entregar o imóvel, é feita a vistoria do morador e a gente entrega todos os sistemas em pleno funcionamento. Então, utilizar registro para suporte de arame também não pode, porque se esse registro com o peso arrancado aqui da parede, pensa o transtorno que vai causar. Não só no seu apartamento, mas no apartamento do vizinho, né? E tipo assim, isso aqui é uma pia de cozinha. Um pouquinho de limpeza não faz mal para ninguém, né? Vamos seguir. Isso aqui, geralmente, são os ralos do banheiro. Tem condições, dentro de um ralo de banheiro, ter copo descartável? Isso aqui são coisas que a gente se depara todos os dias no pós-obra. Então, assim, essa parte da limpeza interna dos seus apartamentos é responsabilidade dos moradores e usuários. É lógico que se você deixar juntar aqui um monte de cabelo, preservativo, copo descartável, é lógico que vai obstruir. E aí, numa situação dessa, se a CCB chegar para poder fazer uma vistoria técnica, é considerado mau uso e, infelizmente, a gente não pode fazer a limpeza disso aí para vocês, né? Então, assim, isso é coisa que a gente se depara todos os dias no pós-obra,
né? Uma reclamação que a gente considera improcedente, tá? Pode seguir. Bom, o que acontece? As paredes de concreto como um todo, elas funcionam e elas trabalham estruturalmente de uma forma diferente de um prédio construído com paredes de bloco. Então, o que a gente pede? Que quando os moradores forem fazer a repintura das suas paredes, eles utilizarem o mesmo padrão e especificação das tintas que a gente colocou no nosso manual do proprietário. Por que isso? Quando a gente faz a pintura de uma parede num rosa desse ou num azul desse, de repente as fissurinhas que aparecem quando o concreto trabalha, ela fica muito mais evidente. Então, assim, quer dizer que eu nunca vou poder pintar minha parede de outra cor? Não, você vai poder pintar de outra cor, mas você tenha ciência de que se você pintar de um padrão diferente daquele que está pintado lá pela CCB, você perde a garantia da sua parede. Entendeu? Segue. Depósito de gás. Depósito de gás é uma coisa inflamável, pega fogo. Então, a gente solicita a todos que não utilizem os nossos abrigos de gás como depósitos. Ele é abrigo de gás, é só gás que é para ficar lá. É para nossa segurança. E quando a gente vai fazer as instalações da mangueira, tem gente que aperta tanto que as nossas conexões até quebra, de tanto que o pessoal aperta com força. Você tem que apertar, mas não precisa apertar de forma que chegue a quebrar a conexão, tá? Isso é muito importante. Segue. O que acontece? A CCB, ela instala as torneiras cromadas da marca Kelly, que é uma marca que já está consolidada no mercado, é uma torneira de excelente qualidade, e às vezes, muitas vezes, a gente chega nos apartamentos e os moradores substituíram as torneiras por torneiras de PVC, por outros tipos de torneira. O que a gente pede? Para que vocês não percam a garantia, ou vocês têm que substituir a torneira por uma nova torneira da mesma marca, ou, no mínimo, substituir para outra torneira que seja com desempenho similar, entendeu? Porque, tipo assim, às vezes acontece do cara ligar para a gente e reclamar, tá vazando a torneira. Quando a gente chega lá, ele substituiu a torneira por uma torneira de PVC, né? E aí, realmente, às vezes vai vazar mesmo, porque a qualidade dela é muito inferior, né? Então, isso não é responsabilidade. A partir do momento que você troca as peças por outras peças que não são similares a que estão especificadas, você acaba perdendo as suas garantias. Segue. O que acontece? A parede de concreto, em algumas partes do dia, a gente é muito quente, por exemplo, igual, vamos supor, você está tomando um banho quente. Aí o banheiro fica todo cheio de fumaça lá da água quente. É lógico que o ambiente vai ficar úmido. E se ele vai ficar úmido e não tem ventilação, as paredes acabam ficando cheias de mofo e cheias de bolor. Se na hora que iniciar o aparecimento desse mofo e bolor, se você não fizer uma limpeza com pano limpo e que boa para poder remover esse bolor, ele vai ficar igualzinho a essa primeira foto aí. E aí, quando fica dessa situação, é que ele liga para a construtora para poder fazer um reparo. Mas a construtora não pode fazer nada. Por quê? Porque esse mofo e esse bolor, ele foi causado simplesmente porque não houve ventilação no ambiente. Então, tem que abrir a janela, gente, para entrar ar, para entrar ventilação nos ambientes. Você vê na segunda foto aqui, que está tão suado o ambiente, que está até escorrendo, ó, gotículas aqui, ó, na parede, na janela. De tanto que fica fechado, né? Vai criando aquele vapor lá dentro do ambiente. A gente orienta que, por exemplo, a questão dos insufilmes, quando você coloca um insufilme muito escuro, tendencia a ficar mais abafado o ambiente. Então, a gente sugere assim, coloca um insufilme, mas coloca um insufilme menos escuro, né? Para minimizar isso aí. Ok? Segue. A questão da cerâmica. O que acontece? Às vezes o morador chega e joga tanto produto químico
na cerâmica, e aí ele chega lá e pede a gente para substituir as peças. Então, assim, quando a gente chegar no local e verificar que foi lançado produtos químicos, que ele não fez manutenção dos rejuntes, infelizmente a construtora não pode fazer nada, tá? Então, assim, nas áreas molhadas, que geralmente é o quê? Cozinha, banheiro, área de serviço, a gente faz uma impermeabilização do piso antes da gente assentar a cerâmica. Então, o que a gente solicita? Se você vai fazer alguma substituição de alguma cerâmica, é importante você impermeabilizar a área. Por quê? Porque senão você afeta o apartamento de baixo, né? Então, assim, é muito importante isso. A questão de limpar a cerâmica, mas não utilizar a questão dos produtos químicos. Realizar, por exemplo, o rejunte que tem entre uma peça e outra, vira e mexe com o uso, com a questão da gente lavar com escova, acaba desplacando em alguma parte ou outra. Então, essa substituição do rejunte entre as peças, quando ele é desplacado, ele é uma manutenção que é feita pelo morador, tá? Tem que fazer, ok? Segue, por favor. A questão dos disjuntores. O que o nosso projetista até, ele nos fala? Que não é permitido pessoas não habilitadas manuseiem o quadro, evitando que se perca as garantias. Ele pede também para a gente não substituir um disjuntor por outro disjuntor de maior potência. Quando a gente faz a substituição de um disjuntor por um disjuntor de maior potência, a gente também tem que fazer a substituição da fiação, por uma fiação que suporte a carga daquele disjuntor. Então, não é simplesmente chegar aqui e substituir o disjuntor. Tem que ser uma pessoa qualificada e habilitada para poder realizar isso. Outra coisa que a gente vê muito, lá nos interfones, a passagem do cabeamento de internet, de cabeamento de TV a cabo, junto com a mesma fiação do interfone. Essa tubulação que a gente passou aqui, ela não tem capacidade para suportar o interfone, suportar outro tipo de cabeamento. Por quê? Porque a construtora seguiu o projeto, né? Infelizmente, a gente tem que seguir o que está definido no projeto, ok? Próximo. O que a gente pede? A gente tem uma área de playground, onde as nossas crianças vão brincar. Para que elas possam ter segurança e brincar aqui com segurança, a gente precisa de realizar as manutenções. Quais são essas manutenções que o síndico precisa realizar? Os ajustes de parafuso de fixação, ele tem que checar isso periodicamente para ver se está tudo ok. E ele tem que realizar a questão, a repintura dos brinquedos, quando isso for necessário. Sempre utilizando o quê? Os padrões de cores e especificações da CCB. Ok? Próximo. O que a gente pede? Vocês estão no empreendimento que ele é todo pavimentado em CBUQ, né? Em um concreto betuminoso a quente. Então, o que acontece? Perde-se as garantias quando você tiver com caminhão e veículo com carga muito pesada, você fizer manobra que danifique a superfície do pavimento. Então, assim, é bom evitar a questão de caminhões e veículos com cargas muito pesadas, porque vai acabar acontecendo de ter um afundamento, né, aqui do pavimento asfáltico. Por quê? Porque esse pavimento asfáltico, ele não foi dimensionado e calculado para cargas pesadas, mas somente para carros de passeio, certo? Segue. Bom, o que acontece? A limpeza de calhas é responsabilidade do síndico. Olha a situação que está aqui, né? E é isso que a gente se depara aí nas obras, em muitas obras. Então, assim, é uma parceria construtora, síndico e moradores. Uma situação dessa aqui, que a gente chega lá, que está com problema, né, na calha do telhado, o que a gente faz? Infelizmente, é improcedente, é mau uso, né? Isso aqui tem que fazer a limpeza, tem que ser o síndico.
Só para poder deixar bem claro para todo mundo, assim, se, por exemplo, hoje a gente tem um telhado todo em estrutura metálica, todas as telhas, elas são amarradas na estrutura. Se por algum acaso tiver uma chuva muito forte, com ventos e chuvas, e tiver destelhamento dos blocos, a construtora não pode se responsabilizar, porque às vezes acontece isso, tá? Acontece também, por exemplo, sobe um profissional lá para instalar cabo de antena, cabo de internet, e ele quebra as telhas. Quando ele sobe e quebra as telhas, a construtora não tem responsabilidade sobre isso, tá? E aí, como eu falei antes, a falta de limpeza de calhas e rufos, né? Isso aqui não prevê garantias, né? Para todo mundo ter ciência. Então, se vai subir um profissional lá, tem que ser um profissional qualificado, para ele não quebrar as telhas. Porque se quebrar, a gente não tem responsabilidade sobre isso. Tá? Segue, por favor. Isso aqui até foi uma sugestão da Eliane. Ela pediu para colocar isso aqui até como um alerta. E o próprio projetista de instalações elétricas também, ele solicitou isso no projeto, que durante a limpeza, reaperto e manutenção nas instalações elétricas ou nos postes elétricos que ficam lá, geralmente lá nas garagens, é muito importante que seja desligado o disjuntor para evitar a questão de choque, essas coisas. E no período chuvoso, se vocês observarem, em todos os postes a gente tem esse alerta aqui, ó, que tem que manter distância nos períodos chuvosos, conforme orientada as placas de advertência que estão fixadas nos postes. Então, choveu, fica longe, gente, desses postes para evitar a questão de choque. Ok? Próximo. Como eu falei lá atrás, como eu venho falando em toda a apresentação a respeito das especificações do material. Então, aqui, ó, a gente tem uma tabela, que é a tabela 3, que está lá no manual, que são os materiais aplicados. Então, a gente tem todos os materiais, ó, cozinha, qual foi a bancada que a gente utilizou, a marca, tá tudo aqui. Por quê? Se eu precisar de substituir a minha bancada da cozinha, eu tenho todas as especificações aqui, inclusive o fornecedor, tá? Área de serviço, louças, né? Que tipo de tanque que tá lá, qual que é a marca? Sala e cozinha, ó, os tipos de tinta que a gente utilizou, cada uma delas, a telha, qual foi o tipo de telha que a gente utilizou, o fornecedor, tá tudo aqui. Então, assim, é uma tabela enorme, é a tabela número 3, lá consta todas as especificações dos materiais que foram aplicados, ok? Segue. Na tabela 4, lembra que eu falei para vocês que cada sistema construtivo existe uma garantia pré-determinada, que é conforme o Código de Defesa do Consumidor e a tabela de garantias que foi elaborada pela Caixa Econômica Federal. Então, por exemplo, só para vocês terem noção, instalações sanitárias e drenagem pluvial. Ó, peças quebradas, danificadas e acabamentos mal executados é quando? Na entrega. Então, na entrega, você tem que verificar, por exemplo, é na entrega que você verifica, por exemplo, se o vaso sanitário está quebrado, se a pia está quebrada, se a torneira está quebrada. E aí, na entrega, quando acontece esse tipo de coisa, o que a construtora faz? Vai lá e substitui. Mas, por exemplo, obstruções causadas por mau uso das instalações com lançamento de resíduos como papel higiênico, fralda, preservativo e outros, o que prevê a garantia? Não prevê garantia. Por quê? Está constatado que foi mau uso. Mas olha aqui, obstruções de tubulações, caixas decorrentes de resíduos de obra durante um ano. Por quê? Porque se em um ano você utilizou as instalações e não verificou que tem alguma obstrução, então é porque não tinha, né? Então, aqui tem todas as garantias, é na tabela 4 que você vai verificar todas as garantias de todos os sistemas construtivos, tá? Próximo. Bom, a construtora tem um monte de dever, né? Cumprir lá as garantias, né? Verificar tudo. O morador tem que realizar as manutenções, e aí ele tem que vir aqui e registrar essas manutenções.
Isso, gente, é requisito normativo, isso é requisito do Código de Consumidor, por conta da norma de desempenho, isso virou uma regra. Então, assim, por exemplo, por isso que todos os moradores, eles recebem o manual do proprietário. Então, por exemplo, louças e metais sanitários. A cada 6 meses, você tem que checar se os componentes sifão, engate, não apresentam vazamento, por exemplo. Então, por exemplo, se a cada 6 meses, e vocês vão receber a obra agora no mês de janeiro, então mês de julho tem que fazer a primeira manutenção. Ok? E aí tem que fazer os registros aqui. E nós da construtora, a gente está aqui para ajudar, apoiar e orientar. Se alguém tiver dúvida na hora de preencher essas manutenções aqui, pode nos procurar que a gente orienta, ok? Próximo. Bom, a solicitação dos reparos. Primeiro, a CCB, ela vai ter uma equipe que vai ficar dentro da obra, que vai dar o apoio para todos os moradores, principalmente nesse primeiro momento. Existe um celular que você pode solicitar o reparo, tá? Que é esse celular que está aí. E no pátio da obra, toda sexta-feira, das 8 horas da manhã até o meio-dia, nós estaremos no canteiro lá da obra, inclusive o Adilson nos cedeu espaço lá para colocar o container com os materiais de reposição, e a gente estará atendendo vocês de forma pessoalmente, né? E todas as vezes que vocês solicitarem algum reparo, a gente vai ter que preencher o RQ15, que está listado aí a seguir. A gente pode fazer a solicitação de reparo via CCB, direto lá no canteiro. A gente pode fazer via Caixa Econômica Federal. E para essa obra em específico, todos os problemas que a gente tiver específico de janela, a gente vai fazer direto no site da Atlântica, através desse QR Code aqui, ó. Inclusive, a gente está solicitando o pessoal da Atlântica também realizar uma live com todo mundo, orientando como que eles vão proceder para poder realizar o reparo. Então, todo reparo de janela não é a CCB, é diretamente com a Atlântica, que é o nosso fornecedor de quem a gente comprou as esquadrias. Então, os reparos, eles são solicitados através desses 3 canais, tá? Segue a próxima, por favor. Esse aqui é o RQ15, que a gente chama ele de atendimento ao cliente. Então, todas as demandas que tiverem, todas as solicitações de reparo, elas são registradas aqui. Aí a gente faz, com esse documento, a gente faz um cronograma de datas, de reparos, né? A gente faz agendamento para poder efetivar esse reparo lá no apartamento. Por quê? Porque a maioria, gente, dos reparos e das solicitações que são realizadas, nem todas são procedentes. Algumas são improcedentes decorrentes de todos esses mau usos aí que a gente citou anteriormente. Entendeu? Mas o mais, assim, a construtora está à disposição. Eu acho, assim, que é uma das construtoras que mais está presente nos canteiros de obra após a entrega dos empreendimentos. E eu quero, assim, parabenizar vocês pela conquista e solicitar vocês que tenham responsabilidade no uso e realizem as manutenções. Se a gente fizer essas 2 coisas, essas 2 tarefinhas de casa, com certeza a gente terá um empreendimento que vai ser funcional e que vai ter uma durabilidade excelente, tá? E quer dizer para vocês assim, eu, Rejane, toda a equipe CCB, estamos à disposição de vocês para apoiar e conduzir esses reparos aí da melhor forma possível. Eu agradeço demais a todos a atenção, ok? É isso, Adilson. Ô, Rejane, agradecer você, só que agora tem um bate-papo de perguntas. Vários associados fizeram pergunta durante, né, a sua fala. Eu vou estar te fazendo as perguntas, aí eu queria que você respondesse para nós, pode ser? Tudo bem. Eu sei que muitos você já comentou aí, mas eu vou estar repetindo, porque eu acho que muitos entraram durante a sua fala, ficaram com muitas dúvidas. Eu vou começar pela primeira aqui.
Primeiro, deixa eu só explicar, pessoal. Tem interfone no condomínio. O interfone já está instalado. Tem interfone, sim. E o Agropop Internet tem o local de fazer a fiação de internet, sim. Depois vocês vão decidir em assembleia para qual internet que vocês vão escolher, porque o pessoal está ficando surtado, Regiane, só de saber que não vai ter internet no condomínio. Eu tô até fiquei rindo durante a sua fala aqui, mas é porque eles estavam comentando. Então, assim, gente, depois vocês vão decidir. Tem sim a opção de pôr internet. Ninguém vai ficar sem internet no condomínio, só se quiser. Internet hoje em dia é vida, né? Tá todo mundo falando aqui. É outra uma pergunta. Deixa só eu falar rapidinho a respeito da questão da internet. Não é que não falar em internet, não tem jeito de viver mais sem isso, né? Isso é gênero de primeira necessidade. Quando for as instalações das redes de internet, então a empresa ela sobe lá no telhado, quebra as telhas, detona com tudo e aí causa um transtorno danado. É só isso. É só assim a atenção nesse momento. E aí tem gente que pega as instalações de cabo de internet e mistura junto com o cabo dos interfones e vira aquela bagunça. E a tubulação do interfone, ela não foi projetada para aguentar a questão de internet, TV a cabo, essas coisas. O cabeamento do interfone é só do interfone. É só isso. Outra coisa, Rejane, essa questão da internet, a gente conversou, eu principalmente como social, a gente teve uma conversa bem aberta com algumas pessoas que têm internet na região, disponibiliza essa via rádio, né? A gente conversou sobre isso. É interessante o próprio condomínio definir 2 ou 3 operadoras, porque quanto mais rede de internet eles definirem, vai juntar muito fio e começa a dar problema. Então, por isso que vai ter uma assembleia e eles vão decidir questão de fibra ótica. Qual é a internet de qual região, aí escolhe o pacote melhor, mas é bom que seja só umas 2, 3 que faça esse cambiamento. Inclusive, vários pessoal da região me procurou como assistente social para fazer esse cambiamento, mas eu não autorizei ninguém fazer o cambiamento, porque quem vai decidir esse cambiamento de quem vai fazer é os próprios moradores. Mas vai ter uma reunião, gente, com vocês para definir sobre isso. Então, podem ficar tranquilos. Sem internet, vocês não vão ficar. Então, vamos lá, nas perguntas. E aí, Rejane, posso usar ar-condicionado? Como que vou morar sem ar-condicionado? Você falou no início, mas eu queria que você reforçasse. O que acontece? Infelizmente, esse empreendimento é um empreendimento da faixa 1, é para famílias de baixa renda, e as instalações não foram projetadas para o uso de ar-condicionado, infelizmente. Então, gente, não pode fazer a instalação, mas o ar-condicionado portátil pode sim usar. É aquele manual. Hoje em dia é tipo um climatizador, nem sei explicar. É um ar-condicionado portátil. Então, instalar ar-condicionado não pode, porque a rede de energia não suporta, não é isso, Rejane? Isso, senão vai estourar, igual aconteceu nas fotos lá que eu mostrei. Exatamente. Que tipo de fio, que tipo de chuveiro que pode usar? Você mencionou o I, mas não falou qual tipo que pode usar, porque tem uma capacidade. Não, deixa eu te falar. Você vai utilizar os chuveiros que hoje são comerciais. A única coisa que você não pode utilizar é, tipo assim, aquele chuveiro, né, de alta complexidade, muito moderno, de 6.000 e tantos watts. Esse não pode. O projeto está contemplando um chuveiro de 4.400 watts. Geralmente, os chuveiros comerciais, eles têm em torno de 3.200, 3.600. O nosso projeto contempla um de 4.400. É só isso, se você for comprar, olhar lá. Infelizmente, a questão do projeto, que ele está falando aí que tem um projeto muito mal elaborado. Na verdade, o projeto não é responsabilidade da construtora, a gente está lá simplesmente para executar, né? Tá. Então, gente, a questão do chuveiro é isso que falaram. Se não ficou claro, me passa aí a pergunta novamente ou faz aí. Outra pergunta. Quanto tempo irá ficar dentro do empreendimento para dar assistência, a CCB? Quanto tempo? Se eu não me engano, você falou isso. Assistência? Me repete, por favor. Quanto tempo a CCB irá ficar dentro do empreendimento para dar assistência? É 5 anos
É 3 meses? Quanto tempo? Deixa eu te falar. Conforme a tabela 4 das garantias que estão lá, né, no manual do proprietário, o que acontece? Alguns sistemas construtivos, a garantia é na entrega, né? No ato da entrega, você fez a inspeção, verificou, a CCB foi lá e consertou, encerrou a garantia. Mas em alguns sistemas construtivos, são 5 anos. Então, nós vamos ter uma amizade aí, uma convivência muito grande, porque durante esses 5 anos nós vamos estar lá. Às vezes a gente não está presente lá dentro do canteiro o tempo todo, mas durante esses 5 anos a empresa é responsável, né, pelos prazos de garantias de alguns sistemas. Olha aí, acabou de colocar aí, podemos trocar os fios para colocar um chuveiro de maior potência? Gente, não pode. Para trocar os fios tem que trocar toda a rede. Não pode, então. Sem querer eu respondi. Outra pergunta. A consultora irá entregar um protocolo de atendimento? Acho que você falou isso também, né? Eu falei isso, é o EQ15. Isso, então vai. Uma via com a construtora e uma via com o morador. Tá. Qual é o modelo de grade para colocar nas janelas? Porque você mostrou uns que não pode, para não danificar, não perder garantia, mas não mostrou o modelo que pode. Então, a gente quer saber, porque tem muita gente que tem criança pequena e que vai morar no 3º e 4º andar. Então, já estão preocupadas com o modelo de grade. Bom, a tela, né? Isso. O que acontece? O que eu sugiro? Talvez a síndica, numa assembleia coletiva, definir qual vai ser para padronizar o modelo em todos os apartamentos, mas a questão que eu falei lá não é o que não pode é a fixação. É você pegar aquela grade e fixar na própria estrutura da esquadria. Você tem que fixar fora da estrutura da esquadria. O modelo, se é retinho, se é quadradinho, o modelo quem vai definir é vocês. Eu estou falando da fixação, que não pode ser da esquadria. Não sei se eu fui clara. Geralmente, gente, esse modelo é padrão. Depois vocês vão definir um modelo padrão para não ficar um coloca de um jeito, ou coloca do outro, senão fica parecendo cortiço. Fica feio. Isso. Fica feio. E nosso empreendimento é bonito. Nós somos bonitos também. Outra pergunta. Pode colocar piso sobre piso? Por exemplo, a pessoa não quer aquele piso, quer pôr um porcelanato. Pode colocar por cima? Como que precisa? Eu acredito que no primeiro momento, acho que sim, né? Mas, assim, tem que só ver a questão do nivelamento, porque eu acredito que o apartamento vai ficar um pouquinho mais alto, né? Na entrada ali da porta do apartamento. Teria que analisar isso com mais calma, né? Mas a gente pode analisar isso lá em loco depois. Outra pergunta. Pode colocar armário de parede? Como pode furar os buracos lá? A gente pode colocar os armários de parede, mesmo porque os parafusos, eles são menores, e aí você vai furar. O que você não pode fazer aquelas locas enormes, né? Que ultrapassam a parede para outra. Mas fixação do seu armário, você vai poder fazer tranquilamente. Se eu não me engano, tem uma bucha que pode pôr, parece que 4, 8, né? Até a 4 e a 8, é isso, seja? Isso. No manual do proprietário já vai estar falando, né? Bem detalhado. No manual do proprietário, eu acho que a gente não fala sobre essa questão das fixações dos armários, mas eu posso complementar essa informação, uma busca, para informar para eles até qual tipo de parafuso que eles podem usar. Tá chegando tanta pergunta. Pode usar fogão elétrico? Quantos watts? Essa é a última que chegou, que montou com um monte. Os fogões, no geral, a tomada é 220 volts, né? Então, pode utilizar, não tem problema. Posso colocar um botijão de gás reserva? Desde que cabe lá dentro do espaço. Dentro do apartamento, nem pensar. Exatamente. Isso eu já respondi. Dentro do seu abrigo de gás, você pode colocar 2 botijões se couber, não tem problema nenhum. Rejane, posso colocar uma pia? Se trocar a pia, perde a garantia do apartamento, por exemplo? Uma pia de pedra? Se você trocar a pia, você perde a garantia da pia, não do apartamento. Então, tá aí, resposta. Qual o prazo de abrir reclamação da CCB para atender? Não, assim, você abre a demanda e aí você vai entrar numa fila. E aí a gente vai informando para você os prazos à medida da quantidade de demandas que tiver. Outra pergunta. Os canos para os fios de internet têm capacidade de instalação de mais uma empresa? Já respondeu, que até 5, né? Que tipo de antena para TV é permitido?
Não tem essa definição, não. Eu acho que lá não tem passagem assim, entendeu? Não tem uma tubulação para cada apartamento. A Eliane tinha que estar aqui para ela responder isso de forma mais objetiva. Cadê ela? Pois é. Qual é a fiação do chuveiro que foi instalado? A fiação do chuveiro é de 4 milímetros. É o padrão. Toda casa é 4 milímetros. Está perguntando sobre a questão das garagens. Das garagens, eu vou responder. Eu acho que eu comento e você faz um complemento. As garagens, pessoal, já está vindo no contrato. Quem assinou o contrato hoje já olhou, já está lá escrito o número da sua garagem. Então, já vem no contrato, não é isso, Rejane? Isso, Rejane. Para cada apartamento já tem garagem. Outra pergunta que chegou aqui da Cleidiana. Por que o ar portátil pode ser instalado? Ele não é instalado, gente, ele é solto. Você carrega ele não é instalado. Fez uma pergunta, Regiane, durante a sua fala, eu fiquei com a dúvida, até anotei. Você falou de uma bancada que tem na cozinha. Que bancada é essa? Eu não me lembro. Não, na verdade, é só aquela uma paredinha de divisa que tem entre o tanque, entre a área de serviço e o coisa. Não tem parede, amor? Não tem, né? Mas, na verdade, foi só um exemplo que eu dei. As pessoas saem quebrando parede, saem fazendo vão. Não pode, porque a parede de concreto ela é uma estrutura. Ela é uma parede estrutural. Tá? Não pode... Perguntou aqui agora, se pode colocar porta de vidro nos quartos. Dentro do quarto, você perde a garantia, né? Você pode substituir sua porta. Aí o que acontece? Você perde a garantia da porta. Tá perguntando sobre a pia também. A gente já falou que se trocar a pia, perde a garantia da pia. Gente, se tiver mais uma pergunta, a questão da garagem já está numerada, assim, né? Eu acho que isso foi essas perguntas mesmo. O box do banheiro perguntou se pode pôr. Pode sim pôr o box do banheiro. Desde que saiba perfurar a parede, né? Não vai fazer perfurar de um lado e outro. Eu vou definir isso com uma forma de adendo ao manual do proprietário com relação a circular, de tipo de parafuso e fazer as perfurações, tá? Fazer um adendo disso aí. Então, pergunta aí, gente, para a gente já encerrar logo. Acho que nós conseguimos responder, né? Ela falou, tá falando da questão... Não consegui entender, Cleidiana. Explica aí. Faz de novo a pergunta. Esse painel de parede que ela está falando é tipo um painel para TV, por exemplo? Vamos ter piscina? Eu já respondi. Você pode fixar na parede, não tem problema. Você só tem que observar os pontos onde você vai perfurar. Se não tem tubulação elétrica, se não tem tubulação para não ter problema. A questão de colocar na garagem, isso aí é uma questão do síndico, né? O síndico é que vai definir isso numa coletiva, não é isso? Se vai poder ou não utilizar a tenda, essas coisas. Perguntei se o ar pode ser instalado. A questão do ar instalado e o ar portátil é porque o ar portátil ele não é instalado, gente, né? Ele é solto. O painel de parede é a mesma coisa do armário. Você pode fixar, você só tem que tomar cuidado com a questão dos pontos. Preciso de uma rede trifásica. Então, está difícil, porque não tem como mudar. Eu acho que essas perguntas a gente já conseguiu responder a grande maioria, né, Rejane? As outras dúvidas a gente vai ter no manual do proprietário, tem muita coisa. O que a gente orienta, pessoal? Não vai ter piscina no condomínio. Acabei de ver aqui, não sei quem perguntou. Não vai ter. Depois, futuramente, vocês reunir e fizer, tem um espaço. Uma das questões que é importante, assim que a gente já começar as mudanças, vocês pegarem o manual do proprietário, é interessante ler. É uma coisa que nem falamos na reunião passada. Não é simplesmente pôr na gaveta e deixar para lá. É um documento que você tem que ler ele. É que nem uma Bíblia. Tem que ler ele todo dia para saber. Porque não é porque você tem uma casa que você vai chegar quebrando tudo e fazendo tudo, né? Então, assim, tá pedindo para mostrar o link, ele vai pôr aí de novo, que aí vocês dão uma lida novamente para poder entender.
Eu acredito que você deve ter um grupo, né, de todos os moradores. Eu posso encaminhar o print, né, desse QR Code para o grupo, para você disparar para os grupos. Pode ser? Ok, nós vamos encaminhar sim. Eu te Pode. mando pelo Rejane, mas eu WhatsApp. quero te agradecer. Por Gente, nada. Tá. Quero não, mas agradecer você, tá? eu ainda, Valéria, quero falar Oi? um pouco com a Rejane sobre a Ah, questão tá. das vistorias, das minhas vistorias. Que na nossa pauta tem o manual e a questão da entrega, né? Então, o pessoal está todo angustiado sobre a questão das entregas. O seu Lembrando som aí, pessoal, está muito ruim. O seu som está muito ruim. Estou ouvindo de forma truncada. deixa eu ver. Melhorou? Melhorou. O pessoal está muito angustiado sobre a questão das entregas, né? A questão das entregas, nós discutimos numa reunião online agora à tarde, eu, você e a Eliane. Eu gostaria que você explicasse um pouco para o pessoal sobre essa questão das entregas. Por exemplo, teve um apartamento que não teve, não precisou de fazer reajuste, pintura, alguma coisa. Esses apartamentos estão aptos a partir de segunda-feira. Os apartamentos que têm revistoria vai começar a partir da manhã, né? Que foi o que a gente conversou. Eu queria que você reforçasse sobre isso, né? Para deixar para o pessoal bem claro que às vezes a gente gostaria que todo mundo já estivesse morando. Mas tem todo um campo que às vezes não depende da gente, que depende das concessionárias, que depende de muitas coisas que não dependem da gente, às vezes nem da construtora e nem da associação. Por exemplo, a gente está fazendo o impossível para a coisa acontecer o mais rápido possível, né, para atender o anseio das pessoas. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho em relação a isso, sobre a questão da entrega. Aí, depois pedir para a Valéria reforçar essa questão de como ela, o planejamento dela a partir de segunda-feira, para a gente, a partir de segunda, começar a mudar. Bom, conforme a gente falou hoje, né, pela tarde, no final da tarde, a gente fez uma reunião para poder expor para o Adilson a forma como está. O que acontece? Do bloco 1 ao bloco 5, foram realizadas todas as inspeções e todas as reinspeções. E esses apartamentos, eles estão liberados para fazerem a mudança e a gente alinhou que a partir de segunda-feira, a Valéria vai fazer um esqueleto, né, das famílias que já podem começar a mudar do bloco 1 ao bloco 5. Aí, a gente está finalizando, porque o que acontece? Nesse bloco 1 ao bloco 5 foram feitas as vistorias e todas as inspeções do morador, quer dizer, os apartamentos estão prontos para mudança. Os demais apartamentos, a gente está com a equipe lá, teve apartamento que entrou que não teve nenhum problema, e teve um ou outro apartamento que tem um detalhe ou outro de pintura, cerâmica, um detalhe ou outro, que a gente reforçou a equipe, né, de pedreiros, de pintores, para a gente poder estar fazendo esses reparos, para que o morador entre no apartamento e não tenha transtorno nenhum. E a gente agendou até para o final dessa semana as inspeções, as reinspeções, né, Valéria, dos apartamentos, para a gente também, com esses apartamentos, a gente já dá andamento na questão da mudança. A gente acredita que no mais tardar lá para o dia 15, no máximo, de janeiro, eu acredito que todas as famílias já vão estar prontas para poder efetivar a mudança, porque a gente está com a equipe reforçada lá, realizando esses reparos. Certo? Acho que era isso que você queria ouvir. Adilson, seu microfone não tá bom. Tá te ouvindo, Adilson? Em Adilson, mesmo os apartamentos que não houve reparo. Por exemplo, o que eu olhar estava 100%. É uma coisa que eu queria até ver com vocês, da CD. Não está ouvindo? Está ouvindo agora? A questão é o seguinte, os apartamentos que não teve
que fazer reforma lá, que teve que fazer algumas mudanças, são 68 ou 58, não me lembro na reunião qual a quantidade. Você lembra, Valéria? Não, ela diz o seguinte, que tem um total de 120 apartamentos pronto para mudar, mas que a Sim, partir de os que segunda não só houve, liberaria os o que não bloco houve, 1, isso, os que não houve reparo. reparo, né? Porque tem muitas pessoas que não houve reparos, eles já pagaram o condomínio, fez a ligação na Enel, está tudo prontinho. Então, aí eu queria saber da Rejane o que nós podemos fazer em relação a esses apartamentos. Se a pessoa pode mudar a partir de segunda, entendeu? Que eu não ficou bem. Não ouvi você, Rejane. Esses apartamentos que não têm reparos para serem realizados, esses já estão liberados para poder mudar. Agora, a preocupação que a gente Isso tem que eu é quero, com isso que eu quero, a isso preocupação que eu quero é com relação esclarecer. Isso às que eu suas. quero esclarecer aqui, porque tem dessas pessoas que não teve reparos, hoje mesmo, a hora que antes de começar, muitas pessoas entrou em contato falando, não, meu apartamento não teve reparo, eu tô tudo certinho, tudo com meu aluguel já vai vencer agora dia 10, dia 11, dia 13, então eu preciso dessa resposta. Então, todos aqueles apartamentos que não houve reparo, eles, a partir de segunda, estão aptos a ser mudados. Depende do cronograma de mudança, né, Jane? Isso, isso. Então, o total dá 120 a partir de segunda, né? Que foi. Exatamente. É isso Tá. mesmo. Então, é isso que eu queria esclarecer. Beleza, pessoal? Então. Adilson, só lembrando que ficou de passar a lista agora, a Lana me passou uma lista, eu vou lançar agora no grupo. Amanhã está escalado 20 pessoas para fazer a vistoria, a segunda vistorias. Eu vou tentar mandar agora, filtrar, porque ela mandou a lista completa. 20 pessoas para fazer no período da manhã e 10 para fazer no período da tarde a vistoria. E aí, conforme a conversa que a gente falou, a Rejane e você estava presente, a segunda-feira é para fazer as mudanças dos primeiros blocos. Aí, terça e quarta e quinta que a gente começa a partir dos outros que não teve reparo. Sim, Certo? isso. Aí, então, assim, muita gente está preocupada, perguntando que dia que começa. Gente, as mudanças começam segunda-feira. Então, a gente está priorizando aquelas pessoas que pediu para mudar urgente, mas, a princípio, segunda-feira vai mudar do bloco 1 ao bloco 5 para ficar certo. As outras, de acordo com que está liberando, a gente já vai marcando para terça, quarta, quinta e aí sucessivamente. Queria só me posicionar aqui, que o pessoal está reclamando aí que os reparos não foram feitos e tal, tal, tal. Não, não é verdade isso, gente. Nós estamos com equipe grande dentro do canteiro, realizando esses reparos. O problema é que a gente teve alguns transtornos aí, por exemplo, nas vistorias, gente que tinha que ir fazer a vistoria não apareceu para poder fazer, e assim, no Exatamente. da Não carruagem, ajudou, não né? é culpa da construtora, né? A gente, infelizmente, tem prazos para cumprir. Aí a gente traça um cronograma e a pessoa não cumpre o cronograma, como é que eu faço? Né? Não depende. Isso aí eu também quero reforçar, porque teve semana atrás que uma pessoa chegou para fazer a primeira vistoria. Então, teve o prazo, a pessoa está trabalhando, a pessoa não fez outra coisa. Então, para vocês terem ideia, todo mundo cobrando os contratos. Hoje ficou 18 contratos sem assinatura. Então, nessa parte aí das questões dos reparos, se uma pessoa falta, atrasa tudo, né? Então, assim, a grande prova foi isso. Os reparos já era para ter pronto, para estar pronto há muito tempo. Reforçando que também que não é só o apartamento estando pronto, né, Regiane? Tem as questões das áreas comuns, que é guarita, que é salão de festa, que é os houses dos apartamentos. Então, hoje, essa semana a síndica trabalhou demais da conta, que foi a questão para ir lá para receber. Então, você teve um trabalho árduo aí, né? Então, o que acontece? Os reparos da maioria, foi 80%. Às vezes tinha só um risquinho na parede, coisa e nada, a pessoa tem o direito de pedir para fazer, né, Rejane? Então, gente, mais longe já teve, segunda-feira começa, né? Então, assim, a gente está trabalhando assim, incansavelmente para dar tudo certo. Já deu tudo certo. Então, não são todos que estão nessa angústia.
essa angústia que todos estão querendo mudar o mais rápido possível. Essa semana, até sexta-feira, a gente vai pegar tudo, fazer uma triagem, que com certeza na segunda, terça, quarta, essas pessoas mais urgentes, o apartamento estando liberado, com reparo, que amanhã começa os reparos. Então, não desespere, tá bom? Não desespere. Amanhã já começa os reparos. Então, quem fez os reparos, postando a lista aqui, amanhã, indo fazer, estando tudo ok, você aprovando, não, aqui está tudo ok, já entra na lista de segunda-feira, terça, quinta, sexta, e assim o cronograma vai dando andamento, beleza? Então, grande problema, não é um problema. E igual eu falei, olha, gente, entra primeiro com paciência, não desespera, verifica se tem reparos, porque depois que entra, tem uma cerâmica solta, tem uma torneira quebrada, alguma coisa para fazer o reparo é mais difícil. Então, faz antes. Todo mundo optou para fazer esses reparos. Então, é um posicionamento meu em relação a isso, de que quando a gente chama, convoca e pede, a pessoa fala, não, não posso porque eu estou trabalhando. Hoje o exemplo é os contratos, que era 70 e poucos contratos, 18 ficou sem assinar, e não dá nem satisfação. Então, para registrar esses contratos, ficando um sem assinar, um exemplo que eu estou dando, atrasa todo o processo. A questão dos reparos é a mesma coisa. Se naquela semana todo mundo tivesse ido, os reparos já tinham finalizado, né? Então, assim, em relação a isso, essa é a minha fala. E lembrando, Adilson, lembrando que a gente está com uma força-tarefa, segunda-feira, a gente tinha previsto para fazer 28 mudanças, mas a gente vai ver se consegue fazer mais para atender as famílias. A gente não, né, só fala... Adilson, seu áudio. A gente está fazendo a força-tarefa, a síndica está fazendo 24 horas, bem dizer, ligada. Ela abriu mão até de mudar primeiro, ela vai mudar na segunda cedo, antes de vocês, para estar recebendo vocês lá. Então, assim, tem muita gente com raiva de mim, eu não estou conseguindo responder WhatsApp, mas a gente está pensando sim, estamos preocupados, estamos pensando nessa lista de prioridade, estamos tentando conciliar, mas a gente depende dessa vistoria amanhã. Então, na hora que eu jogar no grupo, gente, você que está naquela lista que precisa fazer o reparo, vai amanhã, 7h30, fazer o reparo. Eu vou, assim que terminar a live, eu vou colocar lá no grupo, tá? Que aí o pessoal faz essa segunda vistoria e a gente vê o que a gente vai fazer durante a semana que vem. Não preocupa, nós do social, Adilson, estamos preocupados sim com a mudança. A gente quer mudar vocês, mas a gente depende de uma ordem. E lembrando que nós estamos num período de pandemia. Eu simplesmente não posso liberar sem chave para mudar no mesmo dia, gente. Nós temos que pensar na nossa saúde também. Outra coisa, pessoal, eu queria reforçar aqui. Nós, eu, a Valéria e muitos da associação, até chamado de doido, pelo que a gente conseguiu. A gente está mudando sem assinatura de contrato, sem registro desses contratos, sem a transferência do STI da prefeitura. Então, é coisa que outras pessoas conseguiu. Pela pressão que a gente fez com a Caixa, pela pandemia, todas essas histórias. Só para vocês terem ideia, a Enel está lá na porta do condomínio. Faz lá na porta do condomínio, imediato, já entra lá e liga. Já tem uma equipe dentro do condomínio de pessoas da Enel para ligar imediato. Né? Então, assim, da nossa parte, que a gente está fazendo a nossa parte. Vocês podem ter certeza que nós estamos trabalhando. Essa que a Valéria falou aí, que vai aumentar a quantidade, é interessante, porque a gente vai trabalhar essa semana para contemplar todos aqueles que estão com a maior urgência. Tem pessoas que não é todos, às vezes é 100 pessoas, 150. Tem gente que vai querer mudar uma pia, mudar alguma coisa no condomínio, fazer um armário planejado, alguma coisa. Esses aí tem tempo. Nós vamos atender aqueles mais urgentes. Aqueles apartamentos que não têm reparos, que estão liberados, os apartamentos, a partir de segunda-feira, vai estar de manhã lá, o pessoal mudando. Então, essas pessoas que vão mudar na segunda, já vai ser comunicado antes, para preparar no sábado, no domingo, a mudança de domingo, de segunda. Beleza?
eu queria só deixar muito claro assim, para todo mundo, tanto para a associação quanto para os moradores, né, para os beneficiários, que é interesse da construtora a entrega do empreendimento. Nós queremos entregar o empreendimento, porque manter uma infraestrutura que nós estamos mantendo lá é prejuízo. A gente, quanto antes a gente entregar, melhor. Nós estamos com um mutirão de gente lá fazendo os reparos. Mas eu peço um pouquinho de paciência para vocês por conta da pandemia e para vocês não passarem o transtorno, assim, de você mudar para o seu apartamento e ter uma cerâmica solta, uma torneira quebrada. A gente quer que vocês mudem, que vocês fiquem satisfeitos, né? Porque, infelizmente, um probleminha ou outro na execução acontece, né? Não tem como. Porque é muita gente, o empreendimento é grande, mas eu quero dizer para vocês, assim, que nós estamos fazendo tudo para que vocês mudem o quanto antes. Eu queria reforçar aqui, pessoal, reforçar. A questão é falar. Falar aí, todo mundo está falando. Mais uma vez, eu peço para vocês entenderem que a partir da manhã, com a reunião que tivemos hoje, segunda-feira definiu, mais uma vez, que segunda-feira começa. Todos vocês que foi lá, pegou o boleto, que colocou urgência, e a gente vai esforçar para, da segunda a sexta-feira que vem, desses urgentes, entregar. O nosso esforço nós vamos fazer, né? Então, assim, a gente está entendendo o lado de vocês, por isso que nós solicitando a ele para ir para lá, eu fui para lá para atender, em vez de você esperar para mudar, para você receber a Enel, eu fui para lá para receber a Enel, para ligar dos apartamentos, então a gente está fazendo um esforço enorme. Hoje, um exemplo que eu estou dando para vocês, 6 horas da manhã eu estava lavando o Renascer para receber o pessoal da Caixa e toda a estrutura, mas eu estava lá também auxiliando o pessoal da Enel. Então, assim, a gente pode ter certeza que a gente vai trabalhar para a coisa acontecer a partir de segunda-feira, a mudança concreta. Porque o que acontece? Não é só jogar o pessoal lá sem água e sem energia. Como é que vai dar a descarga nos apartamentos? Como é que vai funcionar o apartamento sem o básico? Então, se tivesse a Enel aceitado igual a Saneago, que a síndica ia lá com o nome, CPF, bloco, apartamento de cada um e fazer seu cadastro, já estava automaticamente pronto para todo mundo. Mas tem a questão do reparo, tem essas questões técnicas aí. Mais longe já tivemos. É a questão de conversar. Tem muitas coisas, se a gente não tivesse conversado, nós não tínhamos conseguido. Conversa com o dono do imóvel lá onde você está. Olha, é questão de 2, 3 dias, questão de 5 dias. A conversa, o diálogo é a melhor coisa. Jogar pedra, falar mal, não leva nada, ninguém a lugar nenhum. Então, vamos manter a calma. A gente sabe que aluguel é muito difícil, né? Mas mantenha a calma. Isso aí é para a Rejane, a Eliane, o pessoal da CCB, saber a nossa angústia e até pedir uma desculpa aqui pela pressão que a gente faz, que a gente conversa e tudo mais. É por isso que a gente recebe todos os dias. Uma angústia que é verdadeira, sabe, Rejane? As pessoas realmente estão passando por dificuldade, as pessoas realmente estão lá, a maioria precisa, a maioria está passando uma situação difícil e nós aqui não temos o que reclamar em relação a isso. Temos de agradecer a Deus, a todos os órgãos, principalmente a Caixa, que liberou essa obra para nós entrar sem documento. Você não tem o documento do seu apartamento ainda. O documento, a hora que você pega o registro do cartório. Então, eles excepcionou tudo isso. A construtora, da mesma forma, ela só poderia entregar a que saísse lá de dentro. Mas eles estão com a equipe lá dentro e a gente vai mudar. Então, assim, eu queria que vocês entendessem essa angústia de todos nós. Não é só de vocês, é a angústia de todos nós. Essa semana passada mesmo, eu fui desacatado por pessoas do próprio grupo da associação, que eu estava passando o carro diante dos bois, que vocês só poderiam mudar depois que assinassem os contratos. Então, essas pessoas não estão nem aí com vocês. Então, eu bati de frente, por isso que hoje nós estamos assinando os contratos, por isso que a gente está já com a data definida, que realmente começa segunda-feira.
Hoje de manhã eu mandei um áudio para a Liliane, falando, olha, eu quero a data. Se é lá para o dia 15, que seja essa data fixa, para não ter que prorrogar para frente. Nós nunca garantimos a data que seria dia 26. Era uma previsão. Nós nunca garantimos que seria 100%. Até mesmo não dependia e não depende da gente só. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Essa é a minha palavra aqui. Eu queria agradecer a presença da Rejane, da Valéria, de todos vocês associados. É importante. Parabéns. Vocês que estão aí esperando só esses dias para entrar, é uma questão. E aqueles que desistiu? E aqueles que estão doidinhos para entrar e não tem vaga? E aquele que quer entrar no programa faixa 1 para pagar uma prestação baixinha, só 10 anos, e não tem mais a faixa 1. Então, em vez de nós reclamar aqui, que eu sei que é difícil demais a conta, vamos agradecer a Deus também um pouco, beleza? Por ter dado nossa coragem, vocês paciência. Então, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, agradecer a Valéria pelo trabalho, sabe, Valéria, que você vem prestando juntamente com a síndica. Eu tenho fé em Deus que lá vai ser referência para muita gente, referência mesmo. O que a Rejane falou aí, na questão da faixa 1, Rejane, muitas coisas dos apartamentos, o programa queria que a gente colocasse lá só contra piso, porque o recurso é mínimo. Então, assim, a gente esforçou para melhorar, tem gente já reclamando pelo que tem, mas tem pessoas que não têm isso. Então, assim, a gente fez o que dava para fazer, beleza? Então, eu queria agradecer a sua colocação aí, foi muito importante esses esclarecimentos. Então, estamos aqui para somar, beleza? Ok. Um abraço, associados. Até amanhã, 7h30, para quem vou passar a lista agora, para quem for lá vistoriar, né? Estamos firme e forte e assinar os contratos amanhã, 1h da tarde. Um abraço, Rejane, adios-se todos.